Vídeo novo para comentar para vocês as últimas notícias, especial o caso Kim So-yoon, que ganhou mais um capítulo de treta após treta, porque aqui, você sabe, a gente não comenta só treta não, mas sim as novidades, últimas notícias sobre seu astro queridinho, o que está acontecendo de bom no universo dos doramas e principalmente os doramas novos que estão chegando. E hoje tem dica de milhões, inclusive uma interrogação para você que está esperando um dorama que nem deu as caras. Muito prazer, eu sou o Doramers e esse canal também é um pouco seu, então fica à vontade, participa, deixa aqui embaixo o que você está achando dos nossos vídeos dessa semana, porque sim, muito mais está chegando pra gente poder se divertir e ficar atento por dentro de tudo que está acontecendo. E se tem Kim So-yoon, voltamos aqui no canal com um vídeo para comentar as atualizações, porque sim, Doramers, na última semana teve bafafá e trouxe de volta muitos acontecimentos envolvendo Sairon. Se você já se esqueceu, muito provavelmente não é esse caso que vem se arrastando desde o começo do ano. Conta pra gente, inclusive tem comentários aqui no canal, sobre como Kim So-yoon foi envolvido no falecimento de uma atriz que estava com a vida um tanto quanto complicada, Doramas. Infelizmente essa situação, ela se estica até hoje e vocês já sabem, tem muitas situações que vão deixando tudo isso ainda mais complicado. E eu já comento para vocês que na última semana teve, por exemplo, muito discurso na internet rolando por aí, uma teoria onde Sairon supostamente postou aquela foto que deu início a toda aquela situação no ano passado, quando Rainha das Lágrimas estava no auge, falando que era namorado do So-yoon e que ele não tinha assumido ela. Pois é, muitas pessoas estão fazendo apontamentos na internet aí, dizendo que isso fazia, na verdade, nada mais nada menos que um plano de vingança. Vocês acreditam? E, como se não fosse o suficiente, existem outras muitas e mirabolantes situações envolvendo essa foto, que nós já desmentimos aqui no canal. Teve também a situação do Kim So-yoon ter falado no primeiro momento que não teve relacionamento com ela, depois teve relacionamento com ela quando era maior de idade, e tudo isso foi aprofundando a situação para um nível cada vez mais baixo, Doramas. Infelizmente, tudo acabou escalonando e tivemos aí ações jurídicas por conta dessas difamações. E eu já deixo claro para vocês que, obviamente, Kim So-yoon já tinha falado que por conta dessa situação, na verdade, em momento nenhum ele chega a citar o nome da atriz, ele não deseja mal nenhum para ela, muito pelo contrário, ele chegou a falar em palavras limpas que o que ele deseja é que, de fato, ela descanse, porque parece que, com toda essa situação, a gata não teve descanso, Dora, mas infelizmente a família enlutada também está envolvida nessa situação e muitos de vocês já sabem que boa parte do que foi dito também tem a ver com eles mesmos, que inclusive ainda não foram dar oficialmente seu depoimento na polícia. E por que eu trouxe essa introdução para vocês? Justamente porque a própria polícia agora no último dia de junho, dia 30, veio a público através de uma coletiva para falar que a denúncia que foi feita lá para o dia 17 e 18 a respeito daquela gravação que saiu, onde possivelmente, ou na verdade supostamente, Sairon dizia que foi envolvida por So-yoon, que na verdade se sentiu usada e que ela quer que o nome dela fique limpo, foi analisada. Nós não temos a resposta porque a polícia não colocou se era verdadeiro, se era fake, mas com uma possibilidade muito grande eles afirmaram que o caso está concluído, ou seja, provavelmente se ele tivesse sido culpado ele já estaria algemado e ia atrás das grades, porque a Coreia ela não brinca com serviço não, Dora. E depois dessa situação nós temos o processo que continua andando, porque essa denúncia, por exemplo, dessa gravação que foi feita supostamente com IA, que na verdade remetia à voz da falecida, conta que lá para o meio do mês de junho foi jogada aí a público pela internet por vocês sabem quem, e acontece que depois de uma análise pouco mais de 2-3 semanas já foi concluída toda a avaliação, toda a apuração a respeito dessa situação. E olha, Doramas, como tudo continua correndo de uma forma acelerada, a polícia deixa claro, assim como outro vídeo que eu contei para vocês, onde o tribunal foi a favor do So-yoon em pedidos de congelamento de bens de pessoas que estão difamando ele, porque assim, a vida dele virou de cabeça para baixo, ele perdeu muito, mas muito dinheiro com essa situação e muitos trabalhos dele estão na verdade sendo ameaçados, é isso mesmo. Entretanto, diferente do começo, onde ele foi orientado a falar que não teria relacionamento com um, mas depois bateu no peito e falou assim, eu tive um relacionamento com ela, mas não tem nada a ver, foi na época que ela era maior de idade. Agora o So-yoon vai até o fim com a sua empresa The Gold Medalist, se
sequer, em momento algum, fraquejando em dizer que não teve nada a ver com essa situação e que ele não pode ser culpado de algo que ele não fez. O que a gente chega a concluir nesse caso é que o que talvez muitas pessoas que lançaram boatos na internet esperavam é que, na verdade, ele cederia em algum momento, talvez fizesse um acordo financeiro para dar aquele cala-boca nas pessoas, mas como ele é íntegro e falou que não fez nada, ele está até o final dizendo que não vai arcar com essa situação que não foi propiciada por ele. Neste caso, depois do aval da polícia, do aval ainda do tribunal, muitos processos continuam rolando e em breve a polícia vai chamar de fato esses youtubers que começaram todo esse burburinho, esse rebuliço, e o que a gente mais quer também é que a família enlutada, agora que está buscando de fato esclarecer a imagem da finada atriz, também venha prestar devidamente o seu depoimento na polícia, porque sim, virou o caso de polícia em diversas instâncias. Aquele caso que eu contei para vocês, onde supostamente Soyun, ele teria mandado uma pessoa para poder dar um cala-boca naqueles outros que estavam espalhando pela internet informações a respeito desse caso, também foi desmentido oficialmente, envolveu a embaixada coreana lá nos Estados Unidos. Cada uma das acusações elas estão sendo desfeitas e sim, Doramas, não para por aí não. E a gente ainda cita que na Coreia tem a lei, o crime de perseguição, e é basicamente o que está acontecendo com o gato, ele está sendo perseguido. Aqui no Brasil, digamos que é um instituto bem novo essa questão do crime de perseguição. Entretanto, na Coreia isso é punível sim, Doramas. E o pior de tudo é que se você mentiu para produzir provas, na verdade, para poder dar aquela disfarçada no processo, isso também é um crime que também é punido. E o que nós esperamos é que em breve, todos que estão envolvidos nessa situação venham pagar, se foram de fato as pessoas que cometeram todo esse bafafá, que na verdade se transformou em um crime de difamação e tudo mais, e que tudo seja esclarecido, Doramas. Mas a gente também fala sobre coisas boas, Doramas. Então, depois desse esclarecimento a respeito das últimas atualizações do Soyun, eu quero saber de vocês que ficaram esperando os Doramas no mês de junho. Teve um Dorama que inclusive estava cotado para o Viki, que marcava o retorno de Zhao Luxi, e não veio, Doramas. A gente ficou aí com cara de bobo esperando a história chegar de Love's Ambitions, ou A Ambição do Amor. Acontece que, infelizmente, essa história que estava marcada sem data oficial, apenas apontado para o mês de junho, não chegou. E olha que a história ela estava sendo panfletada com tudo lá na China. Provavelmente 36 capítulos, e ainda assim já foram feitas mais de 1,5 milhão de reservas. Ou seja, vários espectadores foram lá na TV que oficialmente é responsável pela transmissão desse dorama na China e falaram: eu quero assistir, eu quero ver a pré-estreia. Só que tá todo mundo até hoje esperando. Como a gente ainda não tem data oficial para esse dorama, assim que chegarmos mais novidades aí na internet sobre atualizações, se vai vir realmente pro Viki, tá confirmada pro Viu, eu conto pra vocês. Enquanto isso, a gente pode assistir outros doramas, tem vídeo de doramas do mês aqui no canal, por isso vocês têm que ficar atentos e não perder as nossas dicas doramas, porque a qualquer momento vamos estar de volta com muito mais. Bem, por enquanto é isso. Aquele abraço especial, até a próxima e tchau!